Já estamos quase lá, Maria. O velho Jeep chacoalhava pela estrada de terra, seus faróis cortando a mata densa. Pedro segurava firme o volante, um sorriso no rosto. É perfeito. Maria sorriu de volta, seus olhos brilhando de expectativa. Eles planejaram essa viagem por meses. Uma semana sozinhos em uma cabana isolada, cercados pela natureza. A fuga perfeita da vida agitada da cidade. Quando finalmente pararam em frente à cabana, uma sensação de paz os envolveu. A madeira era desgastada pelo tempo, mas a estrutura parecia sólida. Trepadeiras subiam pelas laterais, dando um ar charmoso e rústico. Pedro assentiu, já pegando as malas no banco de trás. O ar estava fresco, com cheiro de pinho e terra úmida. Eles destrancaram a porta de madeira que rangeu ao se abrir e entraram. O interior era empoeirado, mas aconchegante, com uma pequena cozinha. Uma sala dominada por uma lareira de pedra e uma escada em espiral que levava a um quarto no sótão. Não acredito que temos esse lugar só para nós por uma semana inteira. Ele puxou Maria para um beijo. Ela riu, o coração cheio de alegria. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiam realmente relaxados. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas sombras entre as árvores, eles acenderam a lareira. As chamas crepitavam alegremente, lançando um brilho quente sobre o ambiente. Eles compartilharam um jantar simples de sanduíches e frutas, rindo e conversando noite adentro. Aconchegados no velho sofá, as preocupações do mundo pareciam derreter. Eles estavam sozinhos, juntos, em completa paz. Na manhã seguinte, eles acordaram com o som dos pássaros. A luz do sol entrava pelas frestas das cortinas, banhando o quarto com uma luz quente. Pedro se espreguiçou preguiçosamente, um suspiro satisfeito escapando de seus lábios. Ele olhou para Maria, que ainda dormia profundamente, seus cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. Ele sorriu, sentindo uma onda de amor por ela. Silenciosamente, ele saiu da cama e desceu as escadas. Queria surpreender Maria com um café da manhã na varanda. Enquanto ele se movia pela cozinha, não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele parou, ouvindo atentamente, mas só havia o som de sua própria respiração e o canto dos pássaros lá fora. É só a minha imaginação. Mais tarde, enquanto exploravam a mata ao redor da cabana, Pedro notou algo estranho. Havia uma pequena clareira tomada pelo mato, a uma curta distância. No centro, uma lápide solitária, quase escondida pela vegetação. A curiosidade o picou e ele se aproximou, com Maria logo atrás. A inscrição na pedra estava desgastada pelo tempo, mas eles conseguiram distinguir o nome Elias Blackwood, 1888-1902. Que triste. Ele era só um menino. Pedro assentiu, um arrepio percorrendo sua espinha. Ele não sabia explicar, mas sentia uma sensação estranha de desconforto. Era como se uma presença invisível tivesse tomado conta da clareira, gelarando-o até os ossos. Ele queria ir embora, voltar para o calor e a segurança da cabana, mas algo o prendia ali. Quando se viraram para partir, Pedro pensou ter ouvido um sussurro fraco, como um sopro em seu ouvido. "Você ouviu isso?" ele perguntou, a voz quase inaudível. Maria balançou a cabeça negativamente, os olhos arregalados de medo. Ouvir o quê? Vamos embora, Pedro. Esse lugar está me dando arrepios. Pedro hesitou por um instante. Depois assentiu lentamente. Ele não conseguia se livrar da sensação de que não estavam sozinhos. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, Pedro e Maria estavam deitados na cama, sem conseguir dormir. O fogo na lareira estava baixo e o quarto repleto de sombras dançantes. Nenhum dos dois falava, mas o medo era palpável. Mais cedo, enquanto Maria lavava a louça, um prato voou da prateleira, estilhaçando-se contra a parede. Pedro correu, pensando que ela tivesse gritado, mas ela estava parada, em silêncio, os olhos arregalados de terror. Deve ter sido só o vento. Ele tentou parecer tranquilo,
Mas nem ele acreditava naquilo. As janelas estavam fechadas. Não tinha como uma corrente de ar ter derrubado o prato com tanta força. Ele pegou os cacos, os dedos tremendo levemente. A atmosfera na cabana tinha mudado, ficado pesada, como se uma presença invisível a oprimisse. Maria se recusava a ficar sozinha depois daquilo. Ela seguia Pedro para todos os lugares, a mão agarrada ao seu braço. Ele tentava ser forte por ela, ignorar os acontecimentos estranhos como fruto da imaginação. Mas, no fundo, um nó de medo crescia em seu estômago. Eles deveriam estar curtindo a lua de mel, mas a viagem idílica tinha se transformado em algo sinistro, como um pesadelo. Deitados ali, ouvindo o vento assobiando pelas árvores, Maria finalmente falou, a voz quase um sussurro. Pedro, estou com medo. Pedro segurou a mão dela com força. Está tudo bem, meu amor. É só uma cabana velha. Deve estar cheia de ratos ou algo assim. Mas, enquanto dizia as palavras, ele sabia que elas soavam vazias. Aquilo era mais do que ratos. Algo sombrio e perturbador tinha se apoderado do refúgio deles. O silêncio se estendia, pontuado pelos rangidos da casa antiga e pelo uivo do vento lá fora. Quando Maria pensou que fosse gritar, Pedro se sentou na cama abruptamente, os olhos arregalados de alarme. Você ouviu isso? Ele sussurrou, a voz tensa. Maria prendeu a respiração, ouvindo atentamente. A princípio, ela não ouviu nada além do vento. Então, fracamente, ela também pensou ter ouvido um sussurro suave e triste, vindo de algum lugar dentro das paredes da cabana. O dia seguinte amanheceu claro e ensolarado, os horrores da noite parecendo desaparecer com o nascer do sol. Maria e Pedro tentaram se convencer de que tudo não passara de um pesadelo, fruto de imaginações férteis alimentadas pelo isolamento e pelas histórias assustadoras que tinham compartilhado à luz da lareira. Eles decidiram passar o dia explorando a floresta, na esperança de se livrarem da atmosfera opressiva que se instalara na cabana. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas trilhas sinuosas, a luz do sol filtrando-se por entre as árvores, uma sensação de normalidade voltou. Eles riram e conversaram, apontando os padrões intricados da casca das árvores, a beleza delicada das flores silvestres que brotavam do chão. Por algumas horas preciosas, a escuridão da noite anterior pareceu estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Mas, à medida que o sol começava sua lenta descida, lançando longas sombras pelas árvores, a sensação de desconforto retornou com força total. A floresta, antes acolhedora e serena, agora parecia ameaçadora. As árvores como sentinelas silenciosas, observando cada movimento deles. O ar ficou pesado, carregado de uma tensão invisível que tornava difícil respirar. Eles podiam sentir o medo daquela manhã retornar, envolvendo-os como uma mortalha fria e úmida. Eles aceleraram o passo, ansiosos para voltar à segurança da cabana. Mas, quando saíram das árvores, seus corações afundaram. A cabana, que parecia tão charmosa e acolhedora há apenas alguns dias, agora surgia diante deles como uma entidade malévola, suas janelas escuras e vazias, a porta entreaberta. Um vento frio girava ao redor deles, trazendo o leve cheiro de decomposição. Pedro, eu não quero entrar aí. Pedro passou o braço em volta dela, tentando transmitir um ar de confiança que ele não sentia. Está tudo bem. Vamos ficar bem. Vamos trancar todas as portas e janelas e... Suas palavras foram cortadas por um grito de gelar o sangue que rasgou o silêncio. Maria ofegou, enterrando o rosto no peito de Pedro. Ele a abraçou com força, seu próprio sangue se transformando em gelo. O grito tinha vindo de dentro da cabana.